Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar estudando Obreiros da Vida Eterna? Muito bem, hoje é a nossa 12ª aula e nós vamos estudar o capítulo 12, que se chama Excursão de Adestramento. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. A gente finalizou na última aula conhecendo um pouquinho dos irmãos que estavam prestes a desencarnar. Eram irmãos que estavam já doentinhos, já tinham atingido aí os seus objetivos na Terra e estava na hora de desencarnar. E eles iam contar com o auxílio da espiritualidade, a equipe de Jerônimo, André, Hipólito, Luciano. Eles iam contar com esse auxílio para ajudá-los nessa transição de passar de uma dimensão para uma outra, né? Do mundo dos encarnados para o mundo dos espíritos. E a gente percebeu na aula passada que cada um estava numa situação... Eram pessoas boas, né? Todos eles eram pessoas... não eram ruins, eram pessoas boas, mas que ainda entre eles tinham um diferencial, até no quesito de preparação, né? Tinham alguns que estavam mais bem preparados para aquele momento da morte do que outros. Que é perfeitamente normal, né? Quem aí está preparado para esse momento? Nem todos nós conseguimos ter a tranquilidade necessária quando chega a hora definitiva. Muito bem, então. O Jerônimo, ele informa que a instituição que a Adelaide estava... A Adelaide era uma das que iria desencarnar. Era uma senhora espírita que tinha um centro espírita que ela coordenava, comandava, e nesse centro tinha um orfanato. E ela era muito amiga de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, nessa época aí, já desencarnado. Mas a Adelaide era uma médium, ela via o Bezerra, eles conversavam, enfim. Então, aquela instituição, ela tinha um preparo melhor do que as outras casas dos outros irmãos. Então, ela ia funcionar como um ponto de encontro mesmo, né, entre eles. Tipo assim, a gente sabe que esses irmãos que iriam desencarnar, inicialmente iriam para a casa transitória de Fabiano. Assim que eles desencarnassem, eles iriam para lá. Mas até chegar a esse ponto, eles precisariam ainda ir se acostumando com essa ideia. A gente vai ver nesse capítulo hoje. Então, a espiritualidade ia trabalhar da seguinte forma: ia pegar os outros irmãos, né? Cavalcante, Fábio, o Dimas, e todo mundo ia para a casa da Adelaide. E de lá, eles partiam para a casa Fabiano de Cristo, na casa transitória. Deu para entender? Então ia funcionar mais ou menos assim. Então eles estavam lá na casa desse centro espírita, nesse orfanato aí da Adelaide, e André, ele observou uma grande movimentação da espiritualidade ali. Ele percebeu que o trabalho era tão grande, tão intenso, toda hora ele via transitando muitos irmãos, né, trabalhadores desencarnados, em um processo ativo mesmo. E ele começou a se questionar, meu Deus, mas eu inicialmente olhando aqui, isso o André pensando, eu só percebo algumas crianças que inicialmente precisam apenas de pão, de leite, de um lugar para dormir. Por que essa movimentação toda da espiritualidade? Por que esse tanto de trabalhador? Olha, por exemplo, a casa transitória, que fica localizada nas trevas, que tem ataques constantes. Lá eu consigo perceber que realmente tem que ter muito trabalhador, mas aqui, nesse orfanato, por que será que tem tanto trabalhador aqui? Né? Tanta coisa para fazer. E ele levou esse questionamento para Irene, que era uma das trabalhadoras de lá, e ela dá uma resposta sensacional. Ela diz que aquelas crianças, aqueles irmãozinhos, as necessidades deles iam além do estômago, porque elas representavam justamente o futuro, e se elas fossem devidamente preparadas, iam ser excelentes servidoras do Cristo. Então não era só dar o pão material, o pão espiritual é que era a parada, é que era o lance. E justamente por ser um centro espírita, eles tinham a oportunidade ali de levar esse conhecimento da vida após a morte, da reencarnação. E já preparando essas crianças para um futuro, para dizer, não, gente, olha, e pregar a boa nova, que a boa nova é essa, é a doutrina espírita.
Então, era realmente uma preparação de trabalhadores para o futuro. E isso, claro, despendia uma grande parte da espiritualidade, né, do seu tempo, para poder auxiliar essas criancinhas. Maravilhoso. Então, a Irene ainda dá outros esclarecimentos a respeito daquele centro, de como as coisas funcionavam, e era realmente um trabalho fantástico. Quando dá determinada hora, o Jerônimo acena para que os outros companheiros fossem levados até a casa lá da Adelaide. E André e Hipólito ficaram responsáveis por trazerem os homens, né, Cavalcante, o Fábio e o Dimas, e as meninas, né, a Luciana e agora a Irene, elas estavam responsáveis por trazer a Albina. Então, quando foi dado o horário, eles foram buscar. E André nunca tinha feito esse tipo de serviço, né? E Hipólito até fala com ele: você nunca fez? E André, não. Ele, olha, é tranquilo. Porque esses irmãos já estão doentinhos. Normalmente, nesse horário, porque era de noite, a família não quer que eles sejam perturbados, fica aquele silêncio na casa, então tá tudo tranquilo. E eles saem do corpo sem dificuldade nenhuma. E aí, eles foram, pegaram Dimas e pegaram Fábio e volitaram, né? Volitando até a casa da Adelaide. Depois voltaram para buscar o Cavalcante, que estava, né? Desses todos, a situação do Cavalcante era mais complicada, porque ele estava com muita insegurança, achando que a consciência dele estava pesada em vários sentidos das coisas que ele já tinha vivido. Então, ele estava com uma situação um pouquinho mais complicada. Então, todos eles vão lá para a casa da Adelaide e de lá vão volitando para a casa transitória. E é um momento muito divertido, porque eles vão volitando muito alto, eles vão acima, assim, das nuvens. E, claro, para André e o Jerônimo, e pode estar completamente normal, eles sempre caminhavam assim, né? Sempre se locomoviam assim. Só que esses irmãos, esses que iam desencarnar, eles ficaram impressionadíssimos. A Adelaide e o Fábio, que eram os que tinham uma condição melhor dentre os 5, eles se levaram com naturalidade, né? Eles ficaram bem discretos, voando, segurando nas mãos. Mas os outros, né? A Albina ficou, meu Deus, onde eu estou? Eu estou no carro de Elias. Ela ficava citando algumas passagens bíblicas, né? Porque ela é evangélica. Que coisa maravilhosa é essa? Eu estou rumo ao paraíso. O Dimas ficou falando algumas coisas que não dava para entender, né? Mas ele via o reflexo da lua não sei se agora nas nuvens, agora eu não lembro direito. Ele viu o reflexo da lua e ele, meu Deus, que rio é esse que a gente está atravessando, né? E o próprio Cavalcante também, muito preocupado: meu Deus, eu tô morrendo, eu não fiz a minha confissão final, preciso me confessar. E aí eles chegam na casa transitória e Jerônimo já reúne eles para dar alguns alertas, eles falando justamente que o momento estava chegando, né? Não era ainda o desenlace final, mas estava chegando para eles irem se preparando, que o retorno, inclusive, quando eles voltassem para o corpo, ia ser ainda mais desagradável, né? Porque a partir de agora ia ser assim, esse desenlace ia ser complicado. E ele fala assim: de retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo de recordações instintivas, terá fixado, com maior ou menor intensidade, o contentamento sublime desse instante. Então, por que ia ser mais... Quando eles voltassem, eles iam ficar numa situação pior? Porque o corpo deles estava muito doente já, o corpo material. Então, ia querer... Era aquela vontade de se libertar, aquela vontade de realmente desencarnar, né? Porque eles estavam doentes. Então, essa tristeza que ia vir, esse abatimento que ia vir, era normal. Era normal acontecer. Era o espírito querendo se libertar, enfim. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Então, se tem algum pepino para resolver, algum BO, resolva. A hora é agora, né? De resolver suas coisas lá na Terra, porque o desencarne está chegando. E vai vir aquela tristeza, aquele abatimento normal, né? Normal de aquela vontade do espírito se libertar, como eu já comentei aqui, né?
E aí eles todos recebem esses esclarecimentos. A Adelaide e o Fábio bem tranquilos. Eram espíritas, né? Eu acho que eu já comentei. A Adelaide é espírita, o Fábio é espírita e o Dimas espírita também. Mas o Dimas, um espírita um pouco mais inseguro em relação à morte, principalmente à família que ele ia deixar. Não tinha se preparado para isso. E nós vamos ver isso muito bem no próximo capítulo. Porque o próximo capítulo vai ser o desencarne do Dimas, né? Como é que vai ser? Um espírita, hein, gente? Um espírita. Será que vai dar trabalho para a espiritualidade, hein? Vamos descobrir na próxima aula, se Deus quiser.